Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tô aqui para mais um vídeo para contar um pouquinho do processo de expansão de consciência que eu venho vivenciando desde dezembro de 2020. Então, no vídeo passado eu falei sobre a gente entender que nós somos responsáveis pelo que a gente é, não existe culpado, inclusive nós não somos culpados de nada, apenas responsável por tudo que a gente é, por tudo que a gente tem. Então, se você não tem o que você precisa ter, o responsável é você. Porque a mudança nas nossas vidas, quem faz é a gente. O governo, o mundo externo, aí, as coisas externas, ela pode te dar uma ajuda, mas a transformação, quem faz é você. É você que decide se você vai ser uma coisa ou não. Alguém pode te dizer que você é ótimo, que você é maravilhoso em qualquer coisa, em qualquer área da vida. Mas se você não tiver consciência disso, não vai adiantar nada. Nem se Deus descer do céu aqui, se você acredita que Deus está lá no céu e vai descer aqui e te dizer, olha, você é isso, se você não for consciente disso, você não vai fazer. Porque é você que tem que ter consciência das coisas. Porque é a partir da sua consciência que você acha. Se você acha que você não é nada, você vai agir como nada. E tem um versículo bíblico que fala, acho que é em Reis, que fala o seguinte, que nos víamos como gafanhotos. E por nos vermos como gafanhoto, eles também nos viam como gafanhoto. Então as pessoas vê você como você se vê. Então se você não tem consciência de que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa, você nunca vai ser, nunca vai poder. Porque você é consciente de que você não é. Então, eu também falei no último vídeo que eu ia contar o que aconteceu um ano depois, né, do meu processo de descoberta da expansão da consciência. Então, quando um ano depois, em dezembro de 2021, no dia 19 de dezembro de 2021, o meu organismo apresentou uns sintomas que para mim foi bastante assustador. Muito assustador mesmo. E eu estava ali, era final de ano, né, na expectativa, né, de que o ano muda, aí as coisas mudam, que isso é uma esperança, mas não é uma esperança tão real, porque na verdade a mudança na sua vida pode acontecer em qualquer momento do ano, não precisa ser só na virada do ano. Essa virada do ano é ilusão, né, porque é só um dia que mudou no calendário. Se não mudar aqui dentro, é só um dia que mudou. Mas você tinha essa esperança. E como eu já estava no processo, né, de expansão de consciência, então eu sabia que eu poderia mudar. E outra coisa, as coisas mudam agora. Não é amanhã. Por quê? Porque não existe passado e nem futuro. Existe apenas o presente. Tudo que você faz é no presente. Porque se você tem um lampejo do passado, você faz agora no presente. Se você faz uma projeção do futuro, você também está fazendo agora. Então só existe o agora. Por isso que esse agora é importante. Por isso que se eu quero que amanhã, que o futuro seja melhor, eu tenho que começar a mudar agora. Porque o meu futuro é resultado do meu agora. Então eu penso positivo agora, eu penso no que eu vou ter agora, eu ajo agora, para que eu tenha no futuro, que não existe, que vai ser agora, eu tenha aquilo que eu estou planejando agora. Então eu estava nessa sensação, né, final de ano e tal, e aí me veio esses sintomas. E foi um sintoma muito assustador. Eu lembro que minha mãe eu estava na época morando na casa da minha mãe, e a minha mãe chamou um vizinho para ajudar a limpar o tanque. E aí eu fui auxiliar esse rapaz a limpar o tanque. Então ele subiu para limpar e eu fiquei na escada recebendo o balde com água suja para descartar fora. E nesse inteirinho eu senti vontade de ir no banheiro. E aí eu fui no banheiro. Quando eu olhei no vaso, as fezes estavam com coloração vermelha. E aí eu busquei na minha mente se eu tinha comido alguma coisa que pudesse ter mudado aquela coloração. Que no meu caso, não sei se todo mundo é assim, mas quando eu como beterraba, por exemplo,
muda a coloração das fezes. E aí eu busquei na mente se eu tinha comido e eu não me lembrava, não me recordava de que tinha comido algo que pudesse mudar. E aí, imediatamente eu voltei para olhar. Quando eu olhei, a água estava vermelha. E aí eu, nossa, o que é isso? Aí, tum, um sinalzinho de alerta, né? Mas aí, beleza, eu estava limpando o tanque, aí voltei, continuei o trabalho, e aí de novo, vontade de ir no banheiro. Quando eu fui, de novo, vermelho. E, meu Deus, o que é isso? Aí de novo, aí levantei, fui, terceira vez, de novo, vontade de ir no banheiro, vermelho. E aquilo foi me angustiando, me preocupando, porque eu tava, tipo assim, alguma coisa tá diferente aqui. E aí, voltei, continuei, né, limpando o tanque, de novo. Terminei de limpar o tanque e voltei. Aquele desconforto de novo, fui pro banheiro de novo. Aí quando eu olhei, vermelho de novo, e aí caiu uma gota de sangue. Aí eu vi que era sangue vivo. E eu, naquele momento, aí eu comecei a associar o histórico da família que teve câncer. E aí pronto. E aí, pronto, no meu histórico, é um histórico grande, porque eu tive o meu avô paterno, ele teve câncer de próstata e morreu. E eu não digo que ele morreu do câncer, mas ele foi fazer cirurgia e para retirada, e ele teve um choque anafilático. Então ele morreu por conta da anestesia. Mas ele teve câncer. Minha avó, esposa dele, né, materna, teve câncer de intestino. Minha prima teve câncer de útero. Um primo meu teve câncer no reto. E o meu pai está com câncer de próstata. E aí, esse filme passou na minha cabeça e é desesperador. E aí eu comecei a chorar. Eu chorei mesmo. Chorei porque eu fiquei assustado com aquilo, foi assustador. E aí eu liguei o chuveiro, eu morava na casa da minha mãe ainda, um apartamento pequeno, eu liguei o chuveiro e comecei a chorar. Chorei. Aí tomei banho, me senti aliviado. Aí falei com minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso e isso. Aí minha mãe falou, né, e eu falei, eu acho que é porque eu tô estressado. E minha mãe, é porque você tá estressado, você tá sem trabalhar, essa pressão toda deve ser isso, não é nada não. E aí, beleza. Aí fiquei. Ignorei aquilo. E continuei a estudar, e foi chegando no final do ano, tal, bora fazer, vamos acontecer, e que maravilha, e não sei o que, eu contente. E aí liguei para essa minha amiga Paloma e falei, né, falou, eu tô fazendo já tô fazendo o uso da onda, né, das ondas foi a minha primeira onda, né, com o professor Hélio Couto. Aí eu perguntei se os efeitos colaterais que poderia ter, que a gente chama de catarse, seria aquilo. Ela falou, não, o efeito aí, você pode ter tristeza, porque você está resistente, alguma coisa, mas isso não se preocupe não, que não é nada não. Eu vou fazer uma tamiana, pronto, lembrei, né, a energia que ela trabalhava é a energia tamiana, a ferramenta energética que ela trabalha. E aí, tá, beleza. Só que aí, os sintomas, esse sangramento continuou. E aí terminou dezembro, passou janeiro todo, quando foi 2 meses depois, em fevereiro, o sangramento ficou forte. E aí eu falei, pronto, agora eu não tenho como mais ignorar que existe alguma coisa aqui dentro que eu preciso ver. Só que aí eu já não estava desesperado. Que em outras épocas eu estaria desesperado porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então eu fiquei de boa, falei, bom, até esse momento eu não tenho nada. Até que eu faça os exames e digo o que eu tenho, eu não tenho nada. Aí eu liguei para uma outra amiga minha que trabalha, né, na Secretaria de Saúde para me ajudar nisso. Ela falou, pronto, vamos marcar um médico para você. Aí marcou uma clínica, eu fui, aí o clínico passou uma série de exames. E aí isso foi em fevereiro, eu fiz exame em março, quando foi em abril, 2 meses depois, tudo 2 meses, né? 2 meses.
Dezembro, 2 meses depois, eu fui pro médico, que foi em fevereiro. Aí, 2 meses depois, saiu o resultado. Um dos exames que a médica pediu foi uma colonoscopia. E nessa colonoscopia que eu fiz, pediu uma biópsia. E aí, quando foi em abril, finalzinho de abril, saiu o resultado da biópsia com um resultado que meio que eu estava esperando, mas eu não queria. Porque eu disse, ó, pode ser qualquer coisa. Mas aí veio que eu estava com câncer no reto. E aquilo foi assustador. Porque agora não era mais uma suspeita, era a realidade. E esse processo de doença, principalmente com câncer, que é uma das doenças mais temíveis que existe, ele vem com uma carga de emoção muito forte, principalmente com o histórico que você já tem. E aí eu falei, meu Deus, eu estou nesse processo de evolução e veio isso. E o interessante é que eu não me desesperei, porque naquele momento, o que veio na minha intuição, que aí eu comecei a estudar, a ouvir a intuição, coisa que a gente, quando é cristão, deixa de ouvir. Todas as ferramentas que Deus te deu para você usar, para te orientar, você elimina dizendo que não é de Deus. Porque é assim que as 3 igrejas que eu passei fizeram comigo. E aí eu comecei a usar a intuição. E aí naquele momento, a mensagem que veio para mim foi o seguinte: a vida está me convidando a aprender algo para depois eu ensinar. Então aquilo para mim não era o fim. Era um alerta da vida, te dizendo alguma coisa na sua vida precisa ser mudado. Nesse processo de mudança que você vai precisar fazer, você vai aprender e você vai ensinar. E foi assim que eu assumi, que eu encarei a questão do câncer na minha vida. E aí começou o processo doloroso. É um processo doloroso, mas eu quero já adiantar aqui que eu senti dores, muitas dores, mas eu não sofri. Porque é uma coisa que eu aprendi desde cedo e não colocava em prática, mas eu sempre disse que a dor ela é inevitável. Mas o sofrimento ele é opcional. E eu optei a não sofrer com aquele processo, porque eu entendi que era um convite da vida, para que eu aprendesse alguma coisa, para que eu mudasse algo em mim, aprendesse e em seguida ensinasse. Então foi isso que eu adotei para a minha vida. E aí começou o processo todo, né? A grande caminhada de exames, mais exames invasivos, exames dolorosos, fisicamente falando, exame que mexe muito com a sua masculinidade, porque o câncer estava numa região difícil. E aí começou o processo. Eu comecei, o meu primeiro tratamento que eu fiz foi um tratamento natural, foi com o protocolo da uva que minha tia me aplicou. E eu decidi fazer o tratamento, porque eu tinha a opção de não fazer, mas eu decidi fazer, eu vou fazer. É fácil, é difícil? Não sei, foi outra coisa que eu aprendi. Diante dessa situação, eu tirei a palavra difícil e fácil e substituí pela palavra possível. É possível fazer? Foi as 2 perguntas que eu fiz. É possível fazer o tratamento? É. Eu quero fazer? Quero. Então eu vou fazer. Doeu? Doeu. Tá doendo ainda, que eu ainda estou no processo. Tá doendo. Eu chorei? Chorei. Muitas vezes eu chorei. Mas cada choro daquele que terminava era um alívio. Sabe por quê? Porque eu aprendi a não guardar emoções mais. E câncer é emoção guardada. Você vai guardando, guardando. Uma hora o organismo vem pedir conta disso e você vai ter que prestar. E eu chorava. Chorei várias vezes. Momentos pontuais. Não ficava chorando o tempo todo, não. Eram momentos pontuais. E aí começou o processo. Fiz o tratamento da uva, o protocolo, que é uma espécie de desintoxicação, de limpeza do organismo.
é um tratamento que é difícil fazer. Porque eu fiquei 13 dias sem comer nada, só tomando água. Foram 48 horas só tomando água e um laxante, que eu fiquei mal, vomitei muito, muito mesmo, fiquei tremo, fiquei quase morrendo. E depois disso só tomava água, comia uva, fazia exercício físico, tomava sol e só. Foram 13 dias. E aí, nesses 13 dias, eu aprendi o valor de você ter o que comer, de você saborear a comida, porque você às vezes come na correria, não aproveita esse momento, que para mim é um momento sagrado, o momento da refeição. Você aprende a mastigar e aí você acaba comendo menos do que o que você precisa comer, todo esse processo. E aí veio a parte do tratamento tradicional, que aí eu fiz vários exames de imagens, até que eu fui encaminhado para um oncologista e o interessante é que na primeira consulta com ele olhou os exames e falou assim, você é jovem, você vai conseguir sair dessa e talvez você não precise fazer nada, só ser acompanhado. E aí eu perguntei para ele, doutor, eu não estou com câncer? Ele falou, não, você está com câncer, tá? Você está com câncer, não vamos vacilar não, você está com câncer. Mas eu vou pedir esse exame, depois desse exame é que eu vou ver o que a gente vai fazer. Mas é provável que você não faça nada. E aí eu peguei aquela ideia de não precisar fazer nada, de só ser acompanhado. E aí fiz o exame demorou acho que uns 40 dias para fazer tudo, porque eu uso o sistema do SUS, e aí demora um pouco. E aí quando o resultado do exame saiu, eu levei para ele, e eu sempre me resolvi sozinho, eu fui pro médico sozinho. A primeira vez minha mãe foi comigo, mas outras vezes eu sempre fui só. Eu sempre fui muito independente, muito eu, vou lá e faço. E nesse dia eu fui sozinho levar esse resultado desse exame. Quando ele olhou o exame, ele falou assim, você está sentindo ressecamento? Eu, não. Você está ressecado. Aí ele começou a olhar a imagem, começou a falar umas coisas, uma linguagem que eu não entendia. Tá. E aí, quando ele terminou de olhar a imagem, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou passar para vocês 28 sessões de rádio concomitante com químio. E aí, quando ele falou aquilo, eu não entendi, eu fiquei assustado, porque na minha cabeça eu não ia fazer nada. Mas ele não disse que eu não ia fazer nada. Existia a possibilidade de eu não fazer nada, apenas ser acompanhado. Mas eu adotei aquilo como uma verdade absoluta de que eu não ia fazer nada. Então, quando ele me falou que eu ia fazer 28 sessões de rádio e químio, concomitante com químio, aí eu desabei. E aí ele me deu um relatório, e no relatório falava doença em estado avançado. E aí ele mandou ir para um outro setor para pegar uma medicação e pediu que eu fosse num outro hospital, que é onde estava a unidade de radioterapia. E aí quando eu cheguei nesse setor, eu comecei a chorar. Mas era um choro tão forte, um choro que vinha da minha alma, lá de dentro, aquele choro genuíno. E eu chorei, não parava de chorar. E aí a moça que estava me atendendo chamou a psicóloga veio e falou, pediu que eu continuasse chorando, e eu chorar mesmo, se ela pedisse para eu não parar, eu ia continuar, porque eu tinha entendido que eu tinha que colocar para fora aquela emoção, aquela carga de emoção. E aí quando passou aquilo, eu comecei a conversar com a psicóloga, aí a psicóloga começou a entender que eu não era qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu não estava no estado de vítima, me vitimando. Eu estava apenas entendendo que aquilo era um processo. E eu comecei a conversar com ela e eu lembro que a psicóloga falou assim, Matias, se todos os pacientes tivessem a cabeça que você tem, o índice de cura do câncer era muito maior. E as pessoas, ela me falou um termo que eu nunca esqueci, ela disse que as pessoas, a maioria das pessoas que são diagnosticadas com câncer, ela pega o diagnóstico do câncer e do lado ela coloca o atestado de óbito, porque ela entende que ela vai morrer. E não vai morrer.
Pelo menos daquilo, possa ser que ela não morra. Um dia a gente vai morrer, mas não daquilo. E ela me falou que tinha uma paciente específica que estava esperando a morte todos os dias. E que ela não conseguia entender, que perguntava para essa paciente o que é viver esperando a morte todos os dias, porque ela estava viva. Então ela podia fazer alguma coisa. O tratamento é doloroso? É, mas eu estou vivo, eu estava vivo. E aí começou o meu processo. Mas aí eu vou contar detalhe por detalhe nos próximos vídeos, porque senão esse vídeo vai ficar grande. Então eu quero falar para você que um ensinamento que nesse vídeo eu trago para você é que qualquer situação que você esteja vivendo, que você julgue ser difícil, ser complicado de vivenciar, de passar, tire a palavra difícil e fácil e substitua por possível, porque é possível você passar por ela. E quando você terminar o processo, você vai ver a força que você tem e o ser humano melhor que você se tornou. Então é isso aí. Gratidão, eterna gratidão.